Nós vamos agora tratar de uma questão razoavelmente complexa, que é o escopo de variáveis. E para isso nós vamos estudar um código que não se comporta da maneira como parece, como entendemos a priori que ele funcionaria. Observem, nós temos uma variável que estou criando, chamada i, e que estou atribuindo o valor 1. Eu tenho uma função que é o cálculo complexo de três números. Ela recebe três números, três parâmetros, a, b e c. Eu digo que primeiro i igual a mais b, nós estamos somando a e b. Depois eu divido por 2, depois eu somo c. Então eu tenho o resultado a mais b dividido por 2 mais c. E eu retorno esse resultado. Aqui eu tenho um alert em que nós temos a execução do número 1, o resultado desse cálculo complexo com os números 1, 2 e 3. Eu informo que nós terminamos a execução de número i. Eu começo então a execução de número i mais 1. Este código i ele é exatamente a mesma coisa que i recebe i mais 1. É um código bastante comum para programadores. Em geral, programadores preferem, quando estão incrementando 1, utilizar esta notação. Assim como i menos menos é exatamente igual a i menos 1. Então, somamos 1. A nossa primeira execução é 1. Nós teríamos agora o início da execução 2. Quando executamos esse código, nós vemos que não é assim que ele se comporta. Observem. Nós temos a execução de número 1, muito bem, como previsto. Nós temos o resultado 4,5. Era 1 mais 2 dividido por 2. 1 mais 2 é 3, dividido por 2 é 1,5. Mais 3, 4,5. O nosso cálculo complexo funcionou. E agora vamos encerrar a execução de número 1. E ele coloca, terminamos a execução de número 4.5. E vamos começar a execução de número 5.5. Por que temos este erro? Temos este erro por uma situação que potencialmente nos atrapalha. Porque observem aqui, se eu não tenho acesso a essa função, se eu não vejo como ela funciona, e vejam, o objetivo de funções é justamente esse. Por hipótese, um outro programador pode ter criado essa função. Ela pode ter sido criada anos atrás. Esse cálculo complexo pode envolver inúmeros cálculos, como eu comentei, pode envolver acesso a banco de dados, etc. Eu estou fazendo esse cálculo aqui e eu simplesmente disso. Nosso resultado é cálculo complexo de três números, vai vir esse resultado, e eu sigo na execução. Porém, e aí que entramos no escopo de variável, eu criei uma variável chamada i. E agora eu tenho uma função que está fazendo o quê? Está alterando o valor dessa variável i. Esta variável i neste código está naquilo que se chama de uma variável global. Uma variável que é usada em N locais diferentes. Isso às vezes simplifica o desenvolvimento de um código. Por exemplo, você tem uma variável global que é código de uma operação, que é o índice daquela empresa na qual o sistema foi implantado, que é o nome do usuário que se logou no sistema. Enfim, você tem uma informação que você quer usar em N locais diferentes. A variável global é, via de regra, mal vista no desenvolvimento de software e deve-se evitar, sempre que possível, exatamente por situações como essa. Nós temos uma variável global e, obviamente, quando usamos variável global, é interessante, se temos que usar variáveis globais ou se optamos por usar variáveis globais, que tenhamos um nome que claramente todos saibam que aquela é uma variável global. Porque nós aqui
criamos uma variável global com o nome de i. E dentro dessa função, nós estamos utilizando esta variável para fazer uma série de cálculos. Logo, fora da função, sem que nós esperássemos por isso, este valor de i foi alterado simplesmente por termos executado a função. Por quê? Porque i é uma variável de escopo global. Esta variável vale em todo o código. Por quê? Porque nós não utilizamos var aqui dentro. Aqui, ao utilizarmos var, eu estou dizendo que esta variável i tem este escopo aqui. Ela vale apenas aqui dentro. Então, var ele não é obrigatório em JavaScript. Se eu utilizar sem o var, um código funciona, no sentido de que aquela variável é criada da mesma maneira, só que eu corro o risco de ter situações em que eu acho que uma variável está sendo criada, quando na verdade estou usando uma variável que já existe em um escopo maior. Então, para evitar isso no JavaScript, é sempre recomendável utilizar o var, que define que esta variável i só existe nesse escopo. Isso significa o que na prática? Vamos executar para ver. Execução de número 1, resultado 4.5. Terminamos a execução de número 1 e começamos a execução de número 2. Ou seja, esta variável só existe aqui dentro. Mesmo que exista uma outra variável i, esta variável tem este escopo, foi criada aqui dentro, deixa de existir ao sair dessa função e não afeta eventuais outras variáveis de outros escopos que tenham o mesmo nome. Aqui dentro, o que vale para i é o que eu criei com este comando de var. Então é sempre bom, primeiro, entender que o var é recomendável porque nos garante que nós sabemos o escopo que nós estamos criando a variável. E, em primeiro lugar, devemos não utilizar variáveis globais. E se utilizarmos variáveis globais, estarmos cientes de que o uso dela em determinados locais, por exemplo, dentro de uma função, pode gerar resultados inesperados, a não ser que nós saibamos muito bem quando estamos usando a variável global e por quê. Se quiserem, mexam nesse código ou peguem algum dos outros códigos vistos, coloquem e tirem variáveis, usem elas dentro e fora, exibam alertas em relação a variáveis. É importante vocês entenderem esse contexto de que uma variável ou ela existe durante todo o código, ou ela existe em uma parte específica do código e fora dela ela não existe. Este i é uma variável diferente desta. Este i só existe aqui, este i existe em todo o código.